Radares de velocidade média. Os radares têm como função identificar quando o transporte automotivo excede a velocidade máxima permitida, existindo aqueles que monitoram utilizando sensores magnéticos no asfalto, que são os radares fixos, e encontramos também radares móveis, que captam a velocidade pelo meio de ondas eletromagnéticas lançadas em direção ao veículo em movimento. Porém, nenhum deles possui um método eficiente, visto que os motoristas freiam ao chegar perto dos sensores e em seguida aumentam sua aceleração, desrespeitando as leis de trânsito. Desse modo, o nosso projeto visa desenvolver uma alternativa mais segura e eficiente para a fiscalização do motorista utilizando a velocidade média. Alguns países já utilizam a fiscalização pelos radares de velocidade média para multar os motoristas, como é o caso da Itália, Espanha, Áustria, Reino Unido, Portugal, República Tcheca e Polônia, através do sistema de controle de velocidade média do trecho, multando os infratores que ultrapassem o limite permitido na via. O conceito desse radar é ser utilizado em trechos sem saídas e onde não há comércios, de rodovias ou vias expressas, a fim do motorista não conseguir sair da via antes do segundo radar. Trazendo essa realidade para a cidade de São Paulo, identifica-se um custo extremamente alto com os radares comuns em relação aos radares de velocidade média, sendo uma ideia válida, capaz de fiscalizar de forma mais eficiente as infrações cometidas diariamente. Assim como já foi abordado no nosso projeto, a velocidade média está diretamente ligada com a nossa problemática e a sua solução. Encontrando-se dentro de cinemática, podemos defini-la como sendo uma grandeza responsável por fornecer os dados de quão rápido um corpo se desloca em um determinado período de tempo, possuindo módulo, direção e sentido. Representamos a sua fórmula através da seguinte ilustração. Vm é igual a ΔS sobre ΔT, onde Vm é a velocidade média, ΔS é a variação de espaço, podendo ser calculado pela distância final menos a distância inicial, e ΔT é a variação de tempo, podendo ser calculado pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que para a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar o resultado por 3,6, e de quilômetros por hora para metros por segundo é só dividir o resultado por 3,6. Como, por exemplo, a situação de um carro que demora 5 segundos para fazer um trajeto de 10 metros, a velocidade média dele será de 2 metros por segundo. Dentro dos componentes eletrônicos que compõem nossa rede de velocidade média, nós conseguimos encontrar o Arduino Uno, onde estará responsável por alocar toda a programação, que dirá o que os outros componentes eletrônicos vão fazer dentro do nosso sistema. Nós temos dois sensores que identificarão o automóvel no ponto A e no ponto B para calcular a velocidade média. Nós temos o nosso LCD, né, onde será possível visualizar o produto da fórmula da velocidade média que o carro percorreu no nosso trajeto. Nós temos o protoboard e o kit de jumpers para fazer a conexão de todos os componentes. Temos o resistor que faz parte do circuito e o potenciômetro para controlar o brilho do nosso painel LCD. O processo lógico que é executado na aplicação pode ser explicado de forma breve como: o primeiro sensor identifica o carro e registra o seu tempo, deixando o segundo sensor alerta. Quando o segundo sensor identifica o mesmo veículo, ele registra o segundo tempo e realiza os cálculos do tempo delta, que é o segundo tempo menos o primeiro tempo, o qual resulta no tempo que o veículo demorou para cruzar a distância entre os dois sensores em milissegundos. Em seguida, ele converte esse tempo em segundos e calcula a velocidade usando a distância entre os dois sensores, que já está inserida no sistema, para resultar na velocidade em metros por segundo. Depois ele converte isso em quilômetros por hora e verifica se é acima do limite de velocidade, procedendo então com as medidas legais necessárias. A simulação do nosso protótipo foi feita pelo Tinkercad. Aqui nós temos a programação. Aqui nós temos dois sensores, o Arduino, o protoboard, um resistor, potenciômetro e o LCD. Nós ligamos os dois sensores, o carro passa pelo primeiro, logo em seguida passa pelo segundo, e aqui no LCD é mostrada a velocidade média, que no caso foi de 179 km por hora, que seria acima do limite das vias padrões. Aqui nós temos o potenciômetro, que serve para regular o brilho do LCD. Na parte de cima está localizado o sensor PIR, responsável por localizar o automóvel. Na parte frontal do desenho, podemos ver um espaço onde vai estar localizado o LCD. Na traseira, o espaçamento é referente ao cabo de energia que alimentará o Arduino. Na parte de dentro, está localizado o Arduino, protoboard e todos os outros componentes que compõem o nosso circuito eletrônico. Concluímos que a utilização da velocidade média contribui de forma eficiente para o problema relacionado ao aumento de velocidade. Uma maneira mais segura de fiscalizar e uma forma simples utilizando a física clássica e tecnologias do nosso cotidiano.